Rádio Web Ação Paramita. Então, hoje conosco, daqui a pouquinho está chegando o Lama Santem para entrar na conversa. Estamos com o André aqui, operando o som, e o Pellegrini, que todo mundo conhece das ações dele no Instituto Caminho do Meio, Alto Paraíso, Instituto Caminho do Meio aqui, né, em Viamão, do SEB, enfim. Então, Pellegrini, bom dia. Bom dia, pessoal. Sempre é um prazer muito grande ser convidado aí pela Ação Paramita, né? Para que a gente possa falar um pouco das ações no mundo, né? E as ações do Lama. E nesse momento que é bem complexo, né? A gente também resolveu falar um pouco de como que a gente está pensando em seguir aqui, né, na nossa aldeia SEB, e uma sugestão para as outras aldeias também, né? Isso. Ontem nós tivemos reunido a mandala gestora junto com o Lama, e vieram muitos pontos, né, que a gente deveria pensar em como seguir, né? Então não sei se eu já posso ir falando um pouquinho de como são as decisões para que a gente possa tentar retardar de alguma forma, né, o avanço do vírus, né, coronavírus, né? Pode. A gente só vai, acho que quando o Lama chegar, a gente dá uma descrição mais panorâmica, assim, da bolha, né, do ambiente que a gente vinha vivendo antes de estourar o coronavírus, e ver, assim, o que fazer enquanto pessoas, enquanto praticantes, né? Mas vamos partir para, aproveitando a tua presença aqui, vamos partir para o que é que o SEB anda fazendo aqui em outros SEBs, ou o que os outros SEBs deveriam fazer, né? Um indicativo de direção a seguir, né? Ok. Então, a nossa vida diária aqui no SEB, né, enquanto aldeia, já quer dizer tudo, né? Que a gente está morando junto e a ideia é de um coletivo, né? E nesse momento onde se pede, aí todas as autoridades mundiais pedem que quanto menos nós nos encontrarmos, mais lento será o avanço desse vírus. E isso significa uma possibilidade, né, de poder os hospitais poderem receber um maior número de pessoas, né? Tem se falado muito dessa curva do avanço, né, que é muito rápido, e a contaminação ela é exponencial, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão de se encontrar menos e dar menos possibilidade desse vírus, né, obter sucesso na sua contaminação, né, isso é super válido, né? Só contribuindo, né, para não perder esse gancho da curva, né, que você colocou, porque assim, um vírus como esse se espalhar é quase certo, né? O problema é muitas pessoas ficarem contaminadas ao mesmo tempo e sobrecarregarem o sistema hospitalar, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar esse ponto, porque em épocas de fake news e teorias da conspiração, às vezes a gente vê por aí, né, pelos grupos do WhatsApp e internet, enfim, que às vezes existe uma tendência a dizer, não, isso é lobby da indústria farmacêutica para vender vacina, isso é, sei lá, e aí surgem as mais diferentes teorias da conspiração, né? Então, assim, o caso é grave, espalhar um vírus desse tipo é muito fácil de se espalhar, e por melhor que seja o sistema de infraestrutura de saúde de um país, ele não dá conta se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e precisar utilizar, né? Os casos graves precisam utilizar os leitos disponíveis, né? Por melhor que seja a infraestrutura do país, né? Então, eu acho que conter
a velocidade, né, diminuir a velocidade de se espalhar o vírus é fundamental para que a gente possa lidar bem com essa gestão dessa doença, né? Essa gestão de crise que se instala com a presença desse vírus novo aí, né? Exatamente. Ontem no nosso encontro, né, além dos gestores locais aqui, estavam os gestores de outras aldeias, né? E estava presente o Nelson Morrone, né, que foi médico durante muito tempo e atendeu muito tempo na PUC, né? E ele fez essa lembrança, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, como temos o nosso inverno muito rígido, né? Somente as gripes convencionais, né, e as doenças respiratórias, elas já lotam os nossos hospitais, os nossos postos de atendimento, né, e os nossos leitos, né? Então, se só uma gripe convencional que não tem essa abrangência já faz essa derrubada, né, de possibilidades de atendimento, imagina se a gente entra na época do frio, né, onde as pessoas acabam aqui no Rio Grande do Sul se encontrando mais, se aproximando mais, exatamente por causa dessa temperatura e de nosso clima, né? Isso. Então, pensando nisso, nessas condições todas, né, do avanço do vírus, né, a gente está tomando algumas medidas aqui na nossa aldeia, né? Nós temos basicamente, né, as nossas atividades, né, no templo, que são os nossos estudos, né? Então, nós decidimos que os pujas eles vão seguir, né? Porque o nosso templo é grande e nós nunca temos um número muito grande de pessoas, então a distância que as pessoas podem ficar na nossa prática da manhã, das 5h30 da manhã, e na prática das 19 horas, então ela vai seguir, os pujas vão seguir e o templo segue aberto. O que a gente vai modificar nesse período seriam os nossos estudos, né? Os estudos devem se encerrar presencialmente e as pessoas que quiserem continuar, os facilitadores dos estudos, podem buscar uma forma online de seguir os estudos, né? Ontem, por exemplo, a gente, para já testar isso, né, a nossa reunião foi toda ela por Zoom. Então, eu sei que alguns tutores já utilizam o Zoom para fazer as suas conversas. E a reunião debates, aqui no SEB foi por Zoom? A reunião da mandala gestora aqui no SEB já foi por Zoom? Alô? Foi por... ela já foi incentivada pela da mandala gestora e mesmo que ela não tenha assim, ela se for já em casa de quarentena, porque ela aí 2 meses no Pellegrini, tá cortando. Pellegrini, tá cortando um pouco a tua fala. Eu não sei se você mudou alguma coisa aí, mas tá cortando um pouco. Eu vou aproveitar e falar um pouco aqui com o André também, que tá chegando, e o Lama também, para entrar na conversa. E André? Oi, Pele. Ele tá... esse tema que o Pele está trazendo, porque ele está comentando conosco, ele é perfeito o que está acontecendo aqui, né? Ontem, até eu quero fazer um relato do que nós fizemos uma experiência ontem à noite, numa reunião do GEB de Viamão. Nós conseguimos reunir 7 pessoas online no Zoom. Fizemos a nossa tradicional meditação, a nossa tradicional leitura do Meditando a Vida, e foi perfeito. As pessoas, claro, com a devida distância, a gente sente falta dos abraços, do calor humano, mas o calor humano está ali. Ele é uma experiência
eu diria que o calor humano é uma experiência sutil. Ela não é uma coisa física. Apenas, isso mesmo. Os pernambucanos têm visões próprias, assim, né, Sandro? Então, como todos, né? Tem as nossas visões particulares, né? O Lama Santen chegou aqui agora, nós estamos hoje com um dos nossos maiores recordes de audiência do nosso programa, devido ao tema e devido ao fato de todos estarmos, né, iniciando uma quarentena. Meio de quarentena, aquela coisa que o Lama falou, né, de aproveitar o momento. Eu acho que o pessoal está aproveitando, está querendo ouvir o Lama, viu? Então, Lama, diz aí. A gente estava ouvindo o Pele também. A gente teve essa reunião ontem, foi uma reunião importante, né? Já remota, né? Cada um na sua casa, assim, porque uns estão chegando de viagem de um lado e aquilo está andando por aqui e por ali. E eu acho realmente que esse ponto é maravilhoso. Eu fico rindo um pouco, né? Porque me parece que é Tcherenzig, o Guru Rinpoche, o Dorje Drolo, que vem e interrompe as nossas vidas, assim, né? Nós estamos todos super ocupados, cheios de prioridades e coisas inarredáveis. E, de repente, tudo vai ter que mudar. Eu acho maravilhoso isso, assim, sabe? Isso realmente é uma experiência direta de vacuidade, né? Eu fico olhando, quando passar esse tempo, quando as pessoas vierem novamente com ideias de grande tensão e de grande rapidez em tudo, e precisamos aproveitar e destruir as florestas para produzir riqueza, e nós vamos ter que minerar nas terras indígenas, porque afinal o desenvolvimento econômico é essencial. Nós vamos ter que dar um golpe no país, fechar o Congresso, fechar o STF. E tudo é economia, né? Eu acho maravilhoso, assim, a gente coloca a economia lá em cima. Quando vem um vírus, né? Um vírus, a natureza se manifesta na forma de um vírus, pronto, craquela suavemente tudo. Aí o que acontece com o sistema econômico? O sistema econômico começa a pedir ajuda. Mas não eram eles os fortes, aqueles que definiam todas as prioridades e tudo, agora vai pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Para a população. Não, e o que eu acho bem interessante para ilustrar isso, né, é que muita gente que era a favor, assim, da expansão econômica liberal desenfreada, vender tudo, acabar com o SUS, privatizar tudo, são as mesmas pessoas que agora estão pedindo arrego para o governo para não quebrarem as suas grandes empresas, entendeu? Então, assim, agora o governo assim, é bom. A mina Guaíba aqui, né? A gente pega aquele investimento todo e vamos agora investir em proteger as pessoas. Mas não, eles provavelmente vão pedir ajuda ainda, porque então vão ter problemas. É importante que a gente lembre isso, sabe? A gente precisa lembrar isso com muito cuidado, por um longo tempo. Porque no momento que surge uma crise, onde é que está a força? A força está na solidariedade, está na amizade das pessoas, está na inteligência. São as riquezas não financeiras que salvam tudo. A rede de lotes. Está perfeito, né? É uma situação que está acontecendo que mostra o nível de fragilidade desse samsara que vem se estruturando há tanto tempo. Né? Agora vamos pegar esse samsara e vamos botar toda a nossa energia nesse samsara. Assim, em poucas semanas isso desaparece totalmente. Então é muito importante a gente lembrar esse princípio da rede, do reencantamento, da primavera. Nós precisamos construir as terras puras, pessoal. As terras puras, elas vão dar um exemplo agora. Nós estamos nos juntando, aprendendo uns com os outros em rede. Os governos centrais, principais, como o governo Trump e o governo Bolsonaro, eles estão negando ainda, né? É incrível. Todos aqueles que negaram, que vão seguindo por fake news, eles se dão super mal. Vocês olham os italianos, o tempo que demoraram, né? Eu acho escandaloso, assim, inacreditável que os chineses peguem lá 9 médicos experientes, né, botem junto com um avião 30 toneladas, levem para a Itália. Quando eles levam para a Itália, aí eles já levaram para o Japão, já levaram para a Coreia do Sul, já levaram para o Irã, estão oferecendo para os americanos. Enquanto os americanos, dentro da visão isolacionista, dizem, nós precisamos fechar as fronteiras, interromper, cada país resolve por si mesmo, né? Enquanto que essa visão mais ampla é muito necessária, nós vamos nos ajudando, nós em rede temos força, né?
Então aí vocês veem, aí nós estamos gerando vacinas, mas aí já tem uma tentativa de lobby de comprar as empresas que estão produzindo para depois vender aquilo, sabe lá por que preço. Vocês imaginem. Olha que tá a Bolsa de Valores, assim, imagina as quedas, os percentuais, assim, nunca vistos antes, gente, aquilo está desabando. Então é super interessante ver como o Sansara tem essa fragilidade, né? Então quando a gente encontra esses argumentos econômicos, argumentos de exclusão, baseados nessa noção, precisamos fazer o desenvolvimento econômico e depois não sei bem o quê, e os aspectos sociais desaparecem, isso é perda de tempo, pessoal, é perda de tempo total. Nós precisamos entender que a solidariedade, a rede é a base, né? A inteligência coletiva, isso é a base. Porque no momento que tudo aperta, onde é que nós estamos indo? Pela inteligência coletiva, né? Agora, especificamente na nossa situação, eu vejo também Tcherenzig porque a gente está super ocupado, né? Com muitos projetos e tudo. Nesse momento, o isolamento aparentemente é o melhor, né? É o melhor conselho. Eu fazendo uma conta muito rápida, assim, por exemplo, se cada um de nós tivesse efetivamente isolado, a transmissão cessaria. Aí cada um que está já contaminado, em uma semana, 14 dias, fica sabendo. Aí é tratado. Mas ele não contamina mais ninguém. Então, em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, acabou a epidemia. A epidemia não acaba porque quem não está isolado, está pensando que está bem, está transmitindo para os outros. E aquilo segue, então, por um tempo razoavelmente longo, né? Esse é o ponto. Então, o isolamento para nós, quanto mais rápido a gente se isolar e quanto mais ficar isolado, menos haverá essa propagação. Então, mais rápido a gente retorna, né? Aqui no Brasil, nós já temos uma contaminação local, né? Que a gente não sabe o tamanho que isso está, né? Mas as estatísticas, as pessoas estão estudando isso, comparando com outros países, e imagino que vai haver uma expansão muito rápida. Então, nesse caso, a gente precisaria isso. Não é uma coisa mágica, simplesmente. Se a gente se isolar, nós temos uma vantagem nisso, né? E Lama, aproveitando aqui, já começando com a pergunta dos nossos ouvintes, aí tem o nosso caríssimo Fernando Leão, quase 200 pessoas acompanhando aí a nossa transmissão hoje, e o Fernando Leão coloca, além de pontuar, né, que hoje é aniversário de Pellegrini. Parabéns, Pelé. Parabéns, Pellegrini. Obrigado. E muita saúde, muita paz e felicidade, com certeza. Temporada definitiva. Opa, parabéns. O Fernando pergunta, né? Ele gostaria de ouvir do Lama um conselho sobre como nos aproximar dos negacionistas da pandemia. Como lidar? Eu sugeriria que eles fizessem uma grande festa e se abraçassem. Bastante, assim. Todos eles, assim, né? Eles rapidamente vão saber o que é fake news e o que não é, assim, né? Isso é muito rápido, assim. Eu acho que a gente não precisa se preocupar, porque a cada dia a consciência das pessoas está mudando muito rápido, né? Vocês olham, por exemplo, agora já acho que são 12 ou 13 do grupo que foi com o presidente Bolsonaro dos Estados Unidos estão contaminados. Eu não estou rindo aqui. Não, né? Mas o fato é que eles estão aprendendo, né? Eles não eram negacionistas. Eram. Não, e o que eu... Então logo fizeram o discurso negando, imediatamente já isso não foi só aqui no Brasil. Não, vocês olham o Trump, né? O Trump negou o tempo todo, ainda volta e meia nega um pouco, né? Não, mas ele destinou agora não sei quantos bilhões. Bilhões. Né? Ele foi obrigado a se mover. E o Bolsonaro, eu vi numa notícia recente que está saindo um pacote de 176 bilhões de reais, né? Então, para quem dizia que isso era uma gripe sem importância, né? E para movimentar a economia e tudo mais, né? Infelizmente, com essa visão ainda, né? De injetar dinheiro na economia para a economia não parar, né? Não é bem para salvar a vida das pessoas, né? Mas, enfim, de alguma forma, recursos estão sendo liberados pelo governo, né? E o que como dizem, né? Eu fico incrível, assim, né? É porque o presidente, o líder máximo da nação, assim, ele desconvoca os correligionários dele, os simpatizantes dele, para uma manifestação que seria para derrubar o Congresso, o STF,
ele mesmo desconvoca, ele suspeito de ter contraído a doença em quarentena, ele mesmo aparece lá. Ele rompe a quarentena. Ele rompe a quarentena para estar junto com ele. Ele está suspeito, verdadeiramente. Aquilo realmente... Mas a gente... Não dá para esperar. É melhor nem perder tempo, né? Porque, na verdade, ele faz essas coisas para todo mundo seguir falando com ele. Aqui, por exemplo, nós estamos falando sobre ele o tempo todo, né? Isso. É isso, ele é super lembrado. Né? De mim, né? Mas eu vejo modo, assim... A gente não tinha que desenvolver uma visão muito crítica, né? Porque a gente tem que olhar isso sob essa perspectiva que o Lama vem comentando do ressurgimento da primavera. Que é isso que está acontecendo. A gente isso mesmo. tem que olhar dessa forma. Né? Trazendo esse aspecto mais sutil, assim, né? E também prático, né? O nosso correspondente de Colatina Espírito Santo, Armando, ele dá bom dia, queridos Lama, e pergunta, né? Lama, ao mesmo tempo que cuidamos da nossa vida humana preciosa, como podemos ser beneficiados pelo desapego ao corpo, como, por exemplo, na prática de Chod, gratidão e alegria ao Mani Primeiro? E isso dialoga também com o retiro recente, né? Eu acho que, por exemplo, a gente deveria aproveitar agora, assim, já que a gente está realmente limitado de movimento, né? E a gente deveria aproveitar agora para meditar, contemplar. Eu coloquei no site, já está disponível lá, essas linhas de aprofundamento da meditação. As linhas temáticas estão na Ação Paramita, né? Vocês podem entrar lá e vão ver. E provavelmente hoje ou ontem entrou, não cheguei a olhar, ainda o retiro de verão, ele todo já ajeitado assim, na forma de uma linha temática, né? Agora o retiro do último final de semana, que foi endereçado para a Sangha de Belo Horizonte, mas foi feito de modo remoto, ele está na internet também, e eu já organizei na forma de linha temática de aprofundamento dos estudos, né? Então, esse tema da contemplação do corpo, ele é um tema super importante. Eu trouxe longamente nessas linhas temáticas como fazer isso, né? Naturalmente, a prática de Chod é uma prática super interessante, mas ela não tem esse detalhamento todo que vem a partir da prática do Satipatthana e do Anapanasati, especialmente do Mahasatipatthana, que tem uma detalhada contemplação sobre as partes do corpo, sobre as condições do corpo e também sobre as sensações de corpo. Então, esse ponto das sensações de corpo é um ponto muito interessante, porque qualquer pessoa que adoecer, ela vai ter sensações estranhas. E como transformar sensações de corpo em lucidez, através da prática de Zantal, especialmente, né? A prática da compreensão da vacuidade, etc. Então, isso está nas linhas temáticas. Quem quiser olhar lá, por favor, examine isso. Agora, nesses dias, agora que eu também vou ficar restrito, né? Eu estou pensando criar programas específicos para dar ensinamento à distância para a Sangha, assim, para ir acompanhando essas coisas. E eu vou expandindo as linhas temáticas nesse tempo. Não sei quão longo vai ser esse tempo, né? Mas eu estou com esse foco. Eu vou, a partir, assim, quase imediatamente, seguir com esse esforço, oferecendo esses materiais, para a gente poder aproveitar de fato esse tempo, né? E essa linha temática que ela está se referindo a esse desenvolvimento da plena atenção lúcida, né? Isso. Pronto, então... tem esse que é o retiro de 1 a 8, né? Aí tem o retiro do Bhakupari, que é do Anapanasati e do Satipatthana. E ainda mais o retiro da Roda da Vida, Roda do Dharma, que é esse do retiro de verão. Isso. Eu não sei se os 3 já estão aí. Eu estou vendo 2, mas, enfim... vai entrar o terceiro agora, que é a Roda... Ele já está pronto, já subiu tudo. E também vai entrar... Esse desenvolvimento da plena atenção lúcida é o de Bhakupari, né? Que tem até umas fotos aqui. Nós já iniciamos as transcrições desses materiais também, desse retiro que foi feito direcionado a Belo Horizonte, né? E eu imagino que o Lama pretende, na sequência dos retiros que estavam programados, fazer o mesmo tema para toda a Sangha, né, Lama? O que Lama eu não dizer? sei, eu vou olhar ainda. Porque esses temas, eles são temas de aprofundamento. E cada vez que eu falo assim, sempre tem pessoas que dizem: eu não entendi bem isso, eu não entendi bem aquilo. Então eu acredito que eu vou fazer agora temas mais introdutórios.
mas do tipo assim, como viver na vida, como andar em meio ao mundo, alguma coisa desse tipo. Assim. É mais para bloco zero chegando, né? Mas eu vou dar variados ensinamentos nesse período. Isso. Agora o próximo vai ser o retiro que está sendo organizado por Alto Paraíso, depois o retiro do Mendilá, de Santa Catarina, né? Eu vou transmitir os dois remotamente. Então, isso dentro, não é nesse final de semana, mas no próximo fim de semana tem o retiro de Alto Paraíso. Depois, mais 2 semanas, tem o retiro de Canelinhas, né? Que é o retiro do Seb Mendilá. Então, estou me organizando para transmitir remotamente isso. Provavelmente desde o Bacupari mesmo. E Lama, aproveitando, acho que é uma boa, né? Já que as linhas temáticas estão disponíveis, né? As pessoas que estão nos ouvindo e que vão ouvir posteriormente, né? Sem ser ao vivo, que elas coloquem suas perguntas, né? Porque, como o Lama colocou em outras ocasiões, elas são vivas, né? Então, a partir das dúvidas das pessoas, elas vão detalhando, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo. Então, coloquem suas perguntas, coloquem suas dúvidas nas redes da Ação Paramita, que o Lama vai olhar isso aí e vai ajudar a melhorar esse material para todo mundo que quiser acessá-lo, né? A nossa roda de conversa aqui, ela vai seguir, mas eu acho que ela vai seguir remotamente, né? Não sei bem como é que nós vamos fazer, nós estamos aqui quase em reunião, né? Mas eu acho que essa presencial ela vai terminar, eu acho melhor assim, né? Então a gente vai pelo celular, a gente vai se comunicando, né? Sim. É só assim, na hora do transmitir ao vivo, tendo alguém tem que aparecer aqui, né? Tendo alguém para apertar o botão da máquina aqui, ligar o computador e a mesa. E aí a gente pode seguir conversando, e as perguntas que as pessoas tiverem podem fazer aqui dentro. Se for o caso, a gente pode fazer criar um programa específico só de apoio aos praticantes que estão em diferentes lugares. A gente pode fazer pela rádio também. Lama, agora, dentro desse contexto todo, como é que, assim, qual a mensagem que o Lama daria para a Sangha toda em relação ao bombardeio de notícias que a gente vê e a própria natural sensação de pânico ou aparente pânico que está existindo? Porque tem uma situação emocional envolvida aí de preocupação com as nossas famílias, com os nossos amigos que estão em outros locais. Como é que o Lama complementando essa pergunta, Lama, é fundamental a gente perceber também que antes de chegar ao coronavírus já existia uma situação bastante complicada aí dentro dessa bolha, né? Então já existia uma tensão provocada por essa questão de um golpe chegando, provocada por uma crise econômica, desemprego, né, uma série de questões que estavam já mexendo com a vida das pessoas no dia a dia delas, né? Então, e aí chega o coronavírus para, se por um lado ela diminui a velocidade de outros processos ou mas também tira essa coisa que estava acontecendo das pessoas se apoiarem, se reunindo presencialmente nos grupos e tal, né? Então, eu acho que como é que a gente faz? Nós não temos agora controle nenhum, né? Nós estamos num tempo agora sem controle e a cada dia tem novos cenários. Então, a gente não tem garantia nenhuma. Assim, antes já não tinha, agora menos ainda. Assim, né? Nunca teve muito controle mesmo. Né? Mas, por exemplo, nós como praticantes, nós temos várias vantagens. Assim, por exemplo, em princípio, a gente pode passar bem uma quarentena, assim, sem muito problema. Né? Porque a gente aspira a estudar e meditar. E quem está estudando e meditando tem gastos limitados. Né? É assim. Eu não sei, a própria economia do país, eu não sei bem o que vai acontecer, né? Mas, por exemplo, talvez as pessoas não consigam pagar suas contas. Isso vai afetar as empresas, vai afetar as escolas, especialmente, né? Não sei se as pessoas vão seguir pagando, né? Pagando essas despesas. Se elas não tiverem dinheiro, não tem como pagar, né? E se as empresas não puderem receber, elas também não têm como pagar o salário, né? Então, essa é uma situação econômica que a gente não sabe bem como vai acontecer. Então, na União Europeia
eles estão imaginando oferecer 500 euros para cada um dos que estão desempregados, que estão mal, né? Eu vi economistas sugerindo oferecer 500 dólares para os americanos que estão em situação de risco também, né? Lá é muito fácil para eles, porque eles simplesmente mandam imprimir mais um tanto e entregam lá. Eles não precisam de lastro, né? É uma coisa muito curiosa isso. Mas a gente também não precisa, mas isso, como a gente já viu de outras vezes, causa inflação, né? Temos perguntas ali. Isso causa inflação, com certeza. Nós estamos administrando. Para nós, o ponto importante é a gente utilizar essas qualidades dos praticantes, ou seja, simplificar a nossa vida, né? E aspirar, se mover, se juntar, se unir, né, de forma que a gente garanta que as pessoas consigam ser socorridas e consigam comer e consigam ser apoiadas, né? Então, isso é uma coisa importante mesmo aqui dentro da nossa comunidade do SEB. A gente estava ontem raciocinando assim, que ninguém fique mal. A gente espera que a gente possa manter essa unidade, assim, apoiar um por um que esteja em dificuldade, né? Então vai ser esse tempo, é um tempo da compaixão, não é um tempo de um planejamento de dizer exatamente o que vai acontecer. Nós vamos ajudando e mantendo foco e auxiliando as pessoas no que for necessário. E vamos indo, né? Dia a dia. Uhum. Eu acho que a pergunta do William, do Rio de Janeiro, meio que já foi respondida, né? Porque tem a ver com o que o André colocou, né? Que ele perguntou como gerir a pressão da mente grupal, vista que o excesso de informações toma conta da nossa atenção. Mas se o Lama quiser complementar. Eu já acho aproveito. Que a gente não precisa ficar acessando esse monte de informação, né? As informações estão recorrentes. Às vezes a coisa é meio demais, né? Então é melhor a gente já entender o quadro. Agora a gente vai viver de forma mais simples, aproveitar nosso tempo e vamos seguindo, né? Eu acho que não acessar essa informação é não ficar nessa tendência de ficar zapeando o WhatsApp e Facebook e YouTube o tempo todo, né? Porque é importante que a gente perceba a importância de minerar, de escolher bem as informações que a gente consome, né? Pensando assim, como se fosse nosso próprio alimento dos sentidos, né? Então a gente não Quem pode tiver uma hortazinha, melhor essa hortazinha. Quem não tiver uma hortazinha, plante um vaso com cebolinha e tempero verde, salsinha. Faça alguma coisa assim, né? Jogue uma semente de tomate cereja, aquilo vem que é uma maravilha. Assim. E tem a Alessandra, ela pergunta, a Alessandra de São Paulo, né? SP. Ela pergunta: bom dia, Lama, como podemos ser útil aos outros nesse tempo? Eu acho que um a um, sabe? A gente fica auxiliando as pessoas um a um, assim, né? Eu acho que a maior questão é a gente poder se manter isolado, porque isso vai reduzir realmente a contaminação, né? Isso é uma boa coisa, assim. Então, se a gente puder manter isso, seria especial, né? E a gente vai ajudando. Felizmente a gente tem uma comunicação muito fácil hoje. É fácil alguém que não esteja bem avisar para o outro e poder ser socorrido de algum jeito, né? É assim. É o tempo da solidariedade, né? O tempo da ajuda mútua. Eu acredito também, Lama, que é uma boa coisa, principalmente pensando nos grupos de risco, né, do Covid-19, é a gente orientar os nossos pais, os nossos avós, né, passando as informações verídicas e dizendo assim, olha, esse vídeo aqui é fake news, sabe? Não liga para isso, sabe? E porque a taxa de mortalidade varia muito, né? Se a gente for ver por faixa etária. Acima de 70 anos, o índice vai de 14% a 20%. Então, assim, a gente tem que orientar direito essas pessoas, né? Orientando a não sair de casa, orientando a tomar as medidas adequadas de controle para que elas não fiquem se contaminando com as informações erradas para não se contaminar com o vírus, né? Porque tem pessoas circulando vídeos e vídeos de pessoas assim que são médicas, que têm uma visão assim que teoricamente ele teria propriedade no que está falando, mas às vezes não tem. Agora, a fake news rapidamente ela evapora, né? É rápido isso, porque as realidades elas estão super visíveis, né? Então
É assim. Exatamente. Aí vamos vivendo mais tranquilos e vamos focando o que a gente precisa fazer. Felizmente, tudo que a gente precisa fazer é ficar calmo e quieto. Então, essa parte é mais fácil, né? Se a gente tivesse que correr para cá e correr para lá e levar isso, levar aquilo... Não, a gente precisa ficar calmo. Então, é simples. Eu não sei se o Pele está indo aí. Tô por aqui, sim. Tu quer complementar alguma coisa, Pele? Especialmente com relação aqui ao SEB, Caminho do Meio? Sim. Eu gostaria, sim. Na realidade, a gente, aqui na aldeia, a gente tem uma condição muito privilegiada, né? Porque, com certeza. Foi visto agora nesse trabalho que a ILCA e todo esse pessoal se reuniu para fazer. A gente vê que a nossa quantidade de pessoas aqui por hectare ela é muito baixa. Então, a nossa condição aqui é praticamente mágica, né? Nós temos menos de uma pessoa por hectare aqui, né? Mesmo assim, enquanto instituição, enquanto SEB, ontem junto com o Lama, né, nós tomamos algumas decisões extremamente importantes que poderiam algumas pessoas olhar e achar que é um extremismo, né? Mas a nossa intenção é exatamente a gente corroborar com esse sentimento de que quanto menos nós nos reunirmos, mais nós vamos retardar todo o processo, né? Então, sendo assim, né, hoje é o último dia do nosso refeitório. Nosso refeitório é um refeitório pequeno, né, mas a gente está utilizando ele também com um modo educativo, né, de que as aglomerações elas não são bem-vindas nesse momento, né? Então, nosso refeitório vai fechar, hoje é o último dia, né? Então, e a gente vai ficar aguardando aí um novo momento para a gente retornar às atividades do refeitório. Quanto aos estudos, eu já tinha falado, né? A gente vai suspender os presenciais que nós temos aqui na aldeia e o Lama vai disponibilizar todos esses materiais. Então, tem uma farta quantidade de materiais para que a gente possa fazer esses estudos de forma online, né? Como o próprio André falou, que já conduziu ontem, né? Hoje, no momento, a gente tem um grupo em retiro, né? Um retiro que a gente está chamando de imersão, pela dificuldade, né? De deslocamento um pouco mais adiante e tudo mais. Nós também vamos estar conversando com as pessoas que estão nessa imersão e a nossa decisão é que a gente vai suspender para que as pessoas possam voltar para suas casas, né? E acompanhar seus familiares e possam ajudar nas suas residências também, né? As atividades físicas do templo, né? Elas também vão finalizar e a gente vai aguardar um novo momento, mesmo que as atividades físicas sejam muito importantes nesse momento, até para que a pessoa possa se distrair e possa se movimentar, né? Mas nós temos toda essa nossa área onde as pessoas podem, nas áreas verdes ou nas trilhas, né, caminhar e fazer as suas atividades físicas. Não é por falta do espaço do templo que as pessoas vão deixar de fazer as suas atividades físicas, né? E um outro ponto que também nós avaliamos bastante ontem, né, e que tínhamos algumas dúvidas, era quanto à nossa feirinha da quarta-feira. A feirinha da quarta-feira ela vai seguir, mas nós vamos tentar botar informações ali no telhado verde, né, para que as pessoas não fiquem próximas uma das outras, que as pessoas não se cumprimentem do modelo convencional, de se abraçar e se beijar, né, que o momento é outro, né? Então, quero que nós possamos seguir com a nossa feirinha, até porque tem várias pessoas aqui na nossa aldeia que não tem automóvel, que possam eventualmente ter que ficar mais tempo por aqui. Pelo menos o básico a gente consegue encontrar na nossa feirinha, né? Ontem a Rafaela colocou aí nos grupos dos moradores, né, outras várias opções que nós temos para que a gente possa adquirir alimentos sem ter que ir num grande mercado, sem ter que segurar o carrinho de supermercado, onde
várias outras pessoas estão tocando e tudo mais, né? Então, tem a Laura Neis, que faz um trabalho, né, de entrega de alimento por grupos, né? Ela vai ofertar isso também, seguir ofertando esse trabalho. Nós também disponibilizamos aí para todos os moradores uma lista de produtos que o Boca, que é o nosso fornecedor há mais de 10 anos aqui, ele é lá do assentamento, né? Eles também, todas as pessoas que têm essas feiras, né, as feiras estão fechando também, né? Então essas feiras, a feira do IPA, eu não sei a da José Bonifácio, mas a feira do IPA, as feiras que tem alguns supermercados, essas feiras também elas vão interromper. Então que a gente possa também de alguma forma ajudar esses produtores, o caso do Boca e entre outros, né, a poder escoar a sua produção, né, e comprar de uma forma direta, né. Então a gente está vendo que essa pandemia que vem de uma forma abrupta, né, ela pode estar nos sinalizando, né, que o modelo que a gente tem hoje não é sustentável, né, que a gente possa criar novos grupos de compra com responsabilidade, tipo os CSAs, né, que vão não só os produtores, mas a cadeia toda fica responsável, né, porque mesmo que baixe a sua produção, a gente vai estar lá financiando. Uma outra coisa que as pessoas falaram aí também, né, é dentro dessa questão mundial, né, a gente estava sendo atacado aí a nível de nosso sistema único de saúde, né, o SUS. Exatamente. E as universidades, né, estavam todas elas sendo atacadas, e a gente vê num momento desses, né, o quão importante é esse modelo que o Brasil tem, né? A gente tem muitos postos de saúde, nós temos uma rede bem grande, e as próprias universidades que se debruçaram aí, né, em cima de pesquisa e que estão trazendo, né, resultados rápidos, como foi o caso de isolar o vírus, né, que foi em menos de 24 horas eles conseguiram isolar e criar o DNA do vírus, né? Então, basicamente, seriam essas ações que, enquanto a nossa comunidade, né, que a gente possa realmente, como o Lama disse, aproveitar esse momento, né, e se resguardar mais, tentar o mínimo possível, né, esses contatos fora daqui, mesmo a gente que tem essa bênção, né, de morar num lugar verde, com toda essa extensão de terra, com toda essa vegetação e as áreas, né, que a gente tem aqui. Né? Aqui na Ação Paramita a gente está, eu acho que o último encontro presencial, né? Estamos meio que nos despedindo, assim, né? E as escolas aqui em Viamão também estão fechando, escolas, acho que, bom, hoje a escola da Thalita e do Henrique já não tem, né? E amanhã tem outras escolas que estão fechando também. E a própria escola Caminho do Meio, ela vai interromper, tipo férias, né? Uma interrupção por 15 dias. E nós vamos fluindo, assim, como é possível, né? Então, os últimos encontros presenciais, assim, a gente não vai nem se abraçar aqui, né? Vamos tocar os cotovelos. Assim. Já tem um potinho de álcool gel em cima da mesa aqui. E eu só queria reforçar duas coisas que o Pellegrino falou. A questão do apoio aos produtores, né? Sim. Porque eles são a base, né? A gente precisa comer, né? Então, assim, e eles precisam passar essa produção. Então, no Tupambaé, eu me lembro bem, né? Do ano passado, o último Tupambaé, já foi dito pelos produtores que as feiras não são muito boas para os produtores, né? O melhor é justamente esse grupo de compras, essas redes que tem uma corresponsabilidade entre produtor e consumidor, né? Final, e meio que financiando a produção. Então, assim, talvez a Forceps, né? A gente tenha uma experiência... A gente avance agora, né? Avance nesse sentido de fortalecer isso e que isso não se perca depois que o vírus passar, né? Com certeza. E a outra coisa... É que a feira é um momento de encontro, assim, um momento de felicidade geral da comunidade, assim, isso, né? Isso. É Mas agora, nesse tempo, é um tempo mais de compra programada, realmente, né? Isso. E não é que as feiras tenham que deixar de acontecer, mas que esses grupos de compra e esses financiamentos
da produção do produtor rural por parte do consumidor final, para eliminar ou diminuir a necessidade de atravessadores, que ele continue mesmo depois coronavírus, né? Com certeza. E o outro... Os grupos que o Peli comentou pelo WhatsApp está funcionando super bem. Isso, tem o Compras Maquiné. A gente também usa o Compras Maquiné ali, que agora, esses últimos dias, teve um ingresso imenso de pessoas, óbvio, né? É muito bom, funciona super bem, um alimento de qualidade que chega na porta de casa. Isso. E o outro ponto é esse destaque, né, que, por exemplo, a gente vê que, olha, observando as notícias e o que anda acontecendo de fato, né, é que por falta de um sistema único de saúde, como no Brasil, né, porque a gente tem a tal do síndrome de vira-lata, né, que às vezes a gente acha que tudo que a gente faz aqui é pior do que o que fazem lá fora, mas justamente porque não existe um sistema único de saúde público, gratuito e universal, nos Estados Unidos, muita gente não está conseguindo ser atendida porque não tem os $5 mil para chegar e ter o seu tratamento. Entendeu? Eu vi um relato de uma pessoa que chegou tossindo, né? Chegou nos Estados Unidos tossindo, um americano, retornando. Aí ele ficou preocupado, ele foi no hospital, fez o exame, aí passou uns dias, ele recebeu uma conta de $3 mil pelo exame que ele fez. Imagina, a pessoa para sobreviver vai precisar de dinheiro, né? E isso a gente tem aqui e estão querendo acabar. Então é super importante a gente ver, né? Muito possivelmente, eu não posso bater com certeza, mas esse grupo que mapeou o DNA do coronavírus veio de uma universidade pública. Essa equipe foi formada numa universidade pública. Se não estava trabalhando, ela possivelmente fez os seus cursos em universidade pública. Então, é fundamental a gente se engajar na defesa dessas questões, da saúde e da educação pública de qualidade, né? Universal e de qualidade. Temos perguntas. Acho que nós estamos quase encerrando já, né? Eu só vou dar uma última passada aqui nas perguntas, né? Que... a Márcia, né, daqui de Porto Alegre, Márcia Viegas, né, ela colocou aqui alguns pontos para a gente, por exemplo, postar alguns retiros que ainda não estão no YouTube, de BH. Pergunta se a coluna do Lama vai voltar no site. O retiro de BH vai sair, ele já está pronto, a minha parte eu já fiz. Então a Ellen está subindo para o site, já está tudo pronto. Eu acho que ela falou do YouTube mesmo. Ela não está publicada no YouTube, eu acho, o retiro do BH. Não, o que acontece assim, o que foi gravado naquele dia ali, ele foi configurado em modo não listado, então ele só fica disponível se enviar o link. Agora o Bruno acabou de avisar que ele vai mudar essa configuração para que as pessoas então possam acessar. Fique público, né? Que fique acessível. Então ele vai estar aparecendo no canal do Lama. E vai aparecer como uma linha temática organizada, descrita. Então, isso que ela está sendo implementada. Eu acho que são 18 faixas com títulos, com os temas todos separados, com as perguntas separadas, tudo editado, arrumado. Assim. Perfeito. Já está pronto. E a coluna do Lama? Vai voltar para o site? A coluna do... É que eu estava tão ocupado esses dias que eu não pude. Outro agora, mas o próximo... O tema eu já sei, que vai ser a economia não financeira. Maravilhoso. Interessante outra coisa que está acontecendo, né, nesse momento, até as pessoas aqui do retiro semi-fechado, né, que é aquele programa de imersão que está acontecendo aqui no SEB, está todo mundo ouvindo a rádio, hein? Abraços virtuais a todos. Hein? É um retiro assim, não é completamente fechado. Não é né? bem afinal, o retiro, mas enfim, o tema é de interesse. Né? A Amabel de Salvador, Bahia, pergunta se o programa vai ficar disponível no site. Vai, né? E vai ter reprise hoje às 9, não é isso? Sim, exatamente. Abraço, Mabel. Isso. A Márcia Esquiavo, do Rio de Janeiro, coloca: coisa maravilhosa ouvir vocês, quanta lucidez, gratidão demais ao Lama e a todos. A Márcia Esquiavo é uma das artistas aí que compõem a nosso palco aberto, assim, né? E, aliás, o programa da rádio está ficando cada vez mais consistente, assim, bonito, né? Com os artistas
da sangue, assim, né? Super bonita. Múltiplas habilidades. Estão surgindo muitas pérolas interessantes. Contadores de história, assim, né? Tá super bonito. E por sinal, contadores de história podem mandar suas contribuições também. Estamos recebendo. Quem quiser contribuir para que o Faz de Conto aumente. Isso, o programa Faz de Conto, que são junto. Historinhas infantis, estão muito bacanas. Nós já estamos começando ali com a Leila Carvalho e naturalmente está aberto a outros contadores de história também, para a gente preencher esses horários com programação boa para a criançada aí, né? Eu acho que a gente está se encaminhando para o final. Eu acho que sim. Pode falar aí suas considerações finais aí. Boas práticas, pessoal. E aproveitem para diminuir a barriga, comer menos, fazer um pouquinho de exercício em casa, assim, esticar, fazer um pouco de yoga, assim. Enfim, é o retiro que a gente sempre sonhou, que sempre aspirou, né? Então, um abraço muito grande, tudo de bom. Tamo juntos. Um abraço para todos e todas. Até a próxima terça. Até a próxima terça. Vamos estar aqui, né? Se ao vivo, se não, como é que a gente vai resolver tecnicamente aqui, a gente se vira. Mas se eu estiver no hospital, eu vou dar um jeito de falar pelo celular de lá. Mas vai estar não. A gente dá um jeito aqui. Então, valeu, pessoal, por acompanhar mais esse programa de hoje. Quase 250 pessoas. Acho que recorde, né, de audiência. Um abraço muito grande. Valeu, até a próxima. Rádio Web Ação Paramita.